Rodolfo, pessoal, por favor, aceitem, tá? A gravação, please, please, please. Aline, Vanessa, Micaele, Bianca, Luiz Guilherme, Diego Soares, Douglas, Maílson, Amanda, Kaline, Maria Yasmin, Luiz Neto, cara, Luiz Neto, o nome dele. Rapaz, eu acho que foi você que eu vi uma vez, cara, acho que foi semana passada, não sei se foi fazendo caminhada. E eu tentando lembrar o nome, eu falei, cara, qual é o nome dele? Qual é o nome dele? Alguma coisa Neto, que é só assim com aquele personagem que tem lá, acho que é o Correio de Criança, não lembro, que é alguma coisa Neto, ou não é Neto. E eu tentando lembrar teu nome e não consegui. Pronto, pessoal, então já estamos gravando, sejam todos bem-vindos. Aonde? Foi na Avenida da ABB, na Avenida da ABB. Tá, então tá aqui, estamos com o 20K, Aline, Amanda, Ariane, Bianca, Kaline, Delvânia, Diego, Douglas, Rauana, Isadora, Luiz Guilherme, Luiz Neto, Maison. Maison? É mais ou mesmo, não é? Maria Yasmin, Micaele, Muriel, Vanessa e William Renan. Pois pronto, Luiz Neto, pois era você mesmo, só que eu não lembrei do nome. Tentei falar, mas aí passou muito rápido. Eu já caminho rápido, você estava mais ou menos rápido, aí acabou passando muito ligeiro aquele momento. Então, pessoal, para hoje eu coloquei as nossas. Isso, 20K, já deixe seu like, se inscreva aí no nosso canal para que esteja acompanhando sempre as nossas novidades. Então, pessoal, eu preparei a nossa lista, como foi uma revisão assim, para ser mais rápida, peguei as nossas 3 primeiras listas e coloquei as questões na forma do PowerPoint para que a gente possa ir respondendo e discutindo cada uma delas. Começando com a introdução ao estudo da química, a lista 1 e lista 2, e a lista 3 com fenômenos físicos e fenômenos químicos. De estrutura atômica, como a gente já havia comentado na nossa penúltima aula, que seria o conteúdo do nosso segundo bimestre. Ok, então vou colocar para apresentar a tela, por favor. Gostaria que vocês confirmassem que estão conseguindo visualizar. Qualquer dúvida, por favor, utilizem o microfone, porque a partir do momento que eu colocar em tela cheia, eu já não vejo mais o chat. Combinado? Pessoal, cadê o combinado? Ah, a Kalene botou sim, sim. Não, pessoal, mas tem que usar o áudio, porque, como eu disse, depois eu não vou escutar mais, não. Vamos lá. Vamos nessa. Sim, professor. Ótimo, pronto, vamos lá. Então, partindo para a nossa primeira revisão, daqui a pouco a nossa verificação de aprendizagem bimestral. Atividade 1, vamos lá para a nossa primeira questão, referente à densidade. É uma questão da Universidade Federal do Pernambuco e tem como enunciado o seguinte: para identificar 3 líquidos de densidades 0,8, 1 e 1,2, o analista dispõe de uma pequena bola de densidade 1. Conforme a posição das bolas apresentadas no desenho abaixo, podemos afirmar que, veja, tem 3 líquidos com 3 densidades diferentes. E para identificarmos quem é quem, vamos utilizar uma bola com densidade igual a 1. Então, se essa bolinha com densidade igual a 1 for adicionada a um líquido de densidade 0,8 gramas por centímetro cúbico, a bolinha vai afundar, vai ficar no meio do recipiente ou na superfície do recipiente, do líquido. Você pode Acho perguntar que na novamente, superfície. por favor? Eu não entendi. Alguém falou primeiro, para rapidinho. Para repetir? Sim, Pronto, só o seguinte. por favor. Cadê aqui? Que é o seguinte. Na questão, ele afirma que tem 3 líquidos distintos com densidade de 0,8 gramas por centímetro cúbico, 1 grama por centímetro cúbico e 1,2 gramas por centímetro cúbico. E para identificar quais são esses líquidos, vamos utilizar uma bolinha, uma bola, cuja densidade é de 1 grama por centímetro cúbico. Então, quando essa bolinha de densidade 1 grama por centímetro cúbico for colocado no líquido que tem densidade igual a 0,8 gramas por centímetro cúbico, a bolinha vai afundar, ficar no meio do líquido ou na superfície do líquido? Ele vai afundar?
Isso vai afundar. Porque se tem densidade maior, então vai para o fundo do recipiente. Então, significa dizer que nessa primeira proveta, o líquido que está aqui presente é o que tem densidade de 0,8, porque a bolinha, ela afundou. Ela tem densidade de 1 grama por centímetro cúbico. Pronto. Agora, vamos adicionar essa bolinha num outro recipiente. Vamos supor que está aqui do recipiente 2. E essa bolinha, ela ficou mais ou menos na metade do líquido, ou do recipiente. Então, significa dizer que esse líquido tem densidade de 1 ou 1,2 gramas por centímetro cúbico. Ó, olha na grama de densidade. tem a mesma densidade, por isso que ficou ali mais ou menos no meio. Então, esse líquido que está contido no recipiente 2, proveta 2, tem densidade igual a 1. E agora a bolinha, que é já no último líquido, foi adicionado nesse recipiente, consequentemente, tem o líquido de densidade igual a 1,2, porque a bolinha ficou na superfície do líquido. Então, podemos dizer que nessas provetas 1, 2 e 3 estão, respectivamente, os líquidos de densidade 0,8, 1 e 1,2. Resposta correta vai ser a letra D. Tá, pessoal? Alguma dúvida nessa primeira questão? Não, professor. Muito bem, vamos passar então para a segunda questão. Eita, que essa animação aqui não saiu. Bora, animação. Vamos aqui, cadê aqui o painel de apresentação? Você vai sair junto com o outro. Pronto. Vamos nessa. Segunda questão. Quando se espreme um limão em água, as sementes ficam imersas na solução obtida, mas, adicionando-se açúcar, passam a flutuar na superfície. Ou seja, vamos supor que estamos preparando o suco de limão. Esse recipiente não ficou tão legal, não. Pronto. Vamos considerar que estamos preparando o suco de limão. Então, tem aqui um copo. Tinha uma certa quantidade de água e foi espremido o limão com as sementes. No início, quando ainda não tinha açúcar adicionado, as sementes estavam aqui no fundo do recipiente. Depois, foi adicionado açúcar e agitou-se novamente este recipiente, só que agora as sementes não estavam mais no fundo do recipiente. Elas passaram a flutuar. Aqui, um pouco ficou aqui próximo à superfície. Então, por que isso aconteceu? Por que antes as sementes estavam no fundo do recipiente e agora elas estão flutuando? Letra A, porque as sementes diminuem a sua densidade. Verdadeiro ou falso? Falso. Por que está falso? Não, acho que não tem como as sementes diminuírem sua própria densidade. Apenas se não for com alguma alteração de outro componente. Exatamente, porque densidade igual a massa dividido pelo volume. Então, tinha que alterar o volume ou a massa. E aí, as sementes ficaram intactas, então permanecem com a mesma densidade. Muito bem. A letra B. O açúcar aumenta a densidade da solução. Verdadeiro ou falso? Falso. Vamos lá, então, para a letra C. A solução não se altera. Verdadeiro ou falso? Falso. Falso, porque se a semente estava no fundo do recipiente, foi para a superfície, então houve uma alteração. Então, a letra C está falso. A letra D. O açúcar reduz a densidade da solução. Verdadeiro ou falso? Falso. Verdadeiro. Acho que é verdadeiro. Não. E agora tem um verdadeiro e um falso. E a letra E. A densidade das sementes aumenta. É verdadeiro ou falso? Falso. É a letra D. Falso. Estamos entre a letra B e a letra D. Pessoal, aí vamos ao seguinte. Vamos agora... Com licença. Sim. A líder de turma não vai poder participar porque ela disse que ia ter que sair. A Nayara. A Nayara, isso, tudo bem. Não, tá ótimo. Tudo bem, tranquilo. Vou deixar disponível também para que vocês possam estar assistindo a aula posteriormente, beleza? Obrigado.
Aí o que vai acontecer? Veja, sabemos, já que a densidade é igual à massa, essa cor ficou muito escura, dividido pelo volume. Se formos tratar de solução, o que vai acontecer? Aumentamos a massa da solução ao adicionar o açúcar. Confere? Aumentamos a massa da solução, que antes tinha somente água com um pouco de suco de limão, aquele líquido. Mas se foi adicionado açúcar, aumentou a massa da solução. E se aumentarmos a massa da solução, o que vai acontecer com a densidade? Ela vai aumentar ou vai diminuir a densidade da solução? Aumentar. Vai aumentar. Exatamente. E foi por isso que as sementes foram para a superfície, porque a densidade da solução aumentou. Se tivesse reduzido o volume, a densidade ela iria aumentar, mas não ocorreu nada de volume, porque o volume também é bastante relativo, tem que ser mesmo a massa. Então, aumentou a massa da solução, consequentemente, também aumenta a densidade. E aumentando a densidade, o que aconteceu? As sementes foram para a superfície. Então, a resposta correta vai ser a letra B, tá? O açúcar, ele vai aumentar a densidade da solução. Tá na letra B, diz que reduz, por isso está falso. Certo, pessoal? Alguma dúvida na segunda questão? Não. Muito bem. Vamos seguindo. Terceira questão. É uma questão... Sim. Alguém falou, eu não entendi. Alguma dúvida na segunda questão? Não, professor. É porque alguém falou, uma menina falou, mas eu não consegui identificar quem foi. Vamos para a terceira questão. Do Enem. Em nosso cotidiano, utilizamos as palavras calor e temperatura de forma diferente de como elas são usadas no meio científico. Na linguagem corrente, calor é identificado como algo quente e temperatura mede a quantidade de calor de um corpo. Esses significados, no entanto, não conseguem explicar diversas situações que podem ser verificadas na prática. Do ponto de vista científico, que situação prática mostra a limitação dos conceitos corriqueiros de calor e temperatura? Ou seja, ele quer saber, dentre essas alternativas, qual delas mostra uma limitação no conceito corriqueiro de calor e temperatura. Olha, no dia a dia, a gente costuma dizer que calor é algo quente. Por exemplo, se essa xícara estiver aqui quente, está quente, está com calor. Ou então, se formos falar de temperatura, a gente vai medir a quantidade de calor que está sendo fornecido no corpo. Tá, mas vamos analisar as alternativas. A letra A diz: a temperatura da água pode ficar constante durante o tempo que estiver fervendo. Vamos analisar este caso. Vou colocar aqui do lado, pessoal. Vamos simular que tem-se um recipiente que ele está sendo aquecido. Aqui embaixo supõe que seja uma chama de fogão, por exemplo. Aí a água está sendo aquecida e vai entrar em ebulição, porque ele disse que a água está fervendo. E quando a água está fervendo, ela é caracterizada por formação de bolhas, naquele vapor de água. Então, tá aí as bolhas e saindo o vapor. Se a água está fervendo, a temperatura de ebulição, ela aumenta, ela diminui, ela permanece constante. O que acontece com a temperatura de ebulição? Ela aumenta. Depois que a água já está fervendo? Ah, não, ela se mantém constante. Isso, exatamente. Então, quando a água está fervendo, a temperatura, ela permanece constante. E o que acontece com a quantidade de calor? A quantidade de calor, ela permanece constante ou não recebe mais calor? O que acontece? Eu acho que recebe mais calor.
Isso, recebe mais calor, porque continua em chamas. Aqui embaixo, a boca do fogão continua emitindo a quantidade de calor. Esse calor que vai recebendo é chamado de calor latente. Eu não sei se vocês já estudaram ainda em física, não, acredito que vai ser na física do segundo ano. Quando chegar em termodinâmica, que tem um calor sensível e tem um calor latente. O calor latente, ele está mais ligado com a mudança de fase. Então, note que quando a água está fervendo, ela está passando da fase líquida para a fase vapor. E continua recebendo calor daquela chama do fogão. Recebe calor, recebe calor, recebe calor. Só que acontece com a temperatura? Ela permanece constante até que todo o líquido passe para a fase vapor. Então, neste caso da letra A, o calor e temperatura de forma corriqueira que a gente fala já não funciona, já dá errado. Porque o calor permanece sendo fornecido, só que a temperatura permanece constante. Então a resposta correta vai ser a letra A, porque permanece recebendo calor, né? Então vai continuar quente, mais quente, 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 quente. Porém a temperatura vai permanecer constante, ou seja, não vamos ter como medir a quantidade de calor que vai ter nesse corpo, porque vai permanecer constante, 100 graus Celsius a temperatura. Na letra B, uma mãe coloca a mão na água da banheira do bebê para verificar a temperatura da água. Aqui funciona, porque quando tocar na água que está na banheira, vai estar quente, então vai dizer que tem calor. E vai poder medir também a temperatura. Então, os dois conceitos corriqueiros também está correto. Mesma coisa acontece na letra C, que afirma: a chama de um fogão pode ser usada para aumentar a temperatura da água em uma panela. Mesma coisa, vai aumentar a temperatura da panela, então ela vai se tornar quente. Então podemos também tocar e sentir aquele quente, podemos dizer também que é o calor. A letra D segue o mesmo raciocínio, que a água quente está em uma caneca e é passada para outra caneca a fim de diminuir a sua temperatura. E a letra E também. Tá, pessoal? Então, a resposta correta vai ser a letra A. Nesse momento da letra A, não tem como utilizar calor e temperatura nos conceitos corriqueiros. A quarta questão. Na fusão, uma substância pura passa, letra A, de dissolvida para precipitada, absorvendo energia. Verdadeiro ou falso? Falso. Por que está falso? A gente não viu ainda nessa parte, mas no segundo ano. É porque uma substância, ela vai estar dissolvida quando ela estiver solubilizada em algo. Por exemplo, vocês já fizeram aquele suco de pacotinho? Que faz 1 litro, faz 2 litros ou 5 litros, que vem em pó e dissolve em água? Sim, professor. Pronto. Então, quando a gente pega aquele pó e despeja em água o suficiente e agita, a gente está fazendo com que aquele soluto, que é aquela parte sólida, esteja dissolvida na água. Para que ele possa precipitar, a gente teria que, por exemplo, retirar solvente com aquecimento. Aí formaria aqueles coisinhas um pouco em fundo do recipiente. Ficaria a parte sólida. Mas não é o caso. O outro, da letra B. Então, vou já permitir a autorização. A letra B diz que a substância pura passa do estado líquido para o sólido, liberando energia. Verdadeiro ou falso? Acho que é verdadeiro, professor. Vou botar aqui, para só um instante. A letra B diz: passa do estado líquido para o estado sólido, liberando energia. Vamos observar o seguinte. Primeiro, vamos relembrar as mudanças de fase. Quando a água ela passa da fase sólida para a fase líquida, como é que é chamado esse fenômeno ou esse processo? Sólida para líquida. Fusão. Fusão. De líquida para vapor. Vaporização. Isso. Ah, muito bem.
Que a vaporização ela pode acontecer de três tipos, né, que já vimos. Pode ser a evaporação, que é um processo lento e que ocorre também em condições ambientes. Ocorre ainda a ebulição, que é caracterizado com formação de bolhas e acontece no ponto de ebulição do líquido. E ainda a calefação, que é um processo instantâneo da fase líquida para a fase vapor. Muito bem. E o contrário, vapor para líquido? Liquefação. Quase liquefação de gás para líquido. Muito bem, botar aqui. De gás para líquido, liquefação. E de vapor para líquido? Condensação. O processo de condensação. Condensação. Condensação, muito bem. Viu como vocês sabem? Condensação. Eu tô aqui doido para voltar lá para permitir a entrada de alguém, mas vou já já. E da fase líquida para a fase sólida? Sublimação. Oh, errei. Solidificação. Solidificação. Muito bem. Isso aqui vocês não podem errar jamais. Sublimação é do sólido para o vapor. Isso que vamos ver agora. Exatamente. Então, quando a matéria, né, uma substância, passa diretamente da fase sólida para a fase vapor, é chamado de sublimação, exatamente, como você acabou de falar. E o processo inverso, também, que passa direto de vapor para sólida, é chamado de ressublimação. Alguns autores preferem chamar de sublimação também. Ressublimação. Ótimo. Quando, preste bem atenção, olha para cá, olha para cá. Quando ocorre a passagem da fase sólida para a fase líquida, para a fase vapor ou gás, precisa absorver calor ou absorver energia. Vamos botar aqui absorver calor, que é uma forma de energia. Então, são processos do tipo endotérmicos. O que significa dizer que fusão, vaporização e sublimação são processos endotérmicos. Já quando ocorre a passagem de vapor ou gás para a fase líquida ou fase sólida, esse aqui não saiu nada reto. Melhorou. Ocorre com liberação de energia. Tá? Esse processo contrário ocorre com liberação de energia ou liberação de calor. Ou seja, são processos do tipo exotérmicos. Isso, garoto, muito bem. A gente vai ver isso no próximo ano novamente. Já estou logo antecipando. Então, significa dizer que condensação, liquefação, solidificação e ressublimação são processos exotérmicos. Veja que no enunciado da questão falou sobre fusão. Acabamos de ver que fusão é um processo endo- ou exotérmico? Endotérmico. Endotérmico. Ok. Então, ocorre com absorção ou liberação de energia? Absorção. 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 Então, a gente poderia cancelar já aqui no final. Olha, ó. Na letra B, tem liberando energia. Falso. Letra C, liberando energia. Falso. Letra D, liberando energia. Falso. Sobrou somente a letra A e a letra E. Mas já vimos que a letra A está falsa, porque não é dissolvida para precipitada. Então, a resposta correta vai ser a letra E. Fusão. Uma substância passa do estado sólido para o líquido, absorvendo energia. Muito bem, meninos e meninas. Perfeito. Muito bem. Alguma dúvida na quarta questão? Não. Não, professor. Ok, vamos então passar para a quinta questão, que foi a última da nossa atividade 1. Com relação aos processos de mudança de estado físico de uma substância, pode-se afirmar que são endotérmicos, isto é, absorvem energia. Letra A, vaporização. Certo.
Verdadeiro. Pronto. Solidificação. Falso. 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 Então a letra A já não é. Letra B. Liquefação. Falso. 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 Então a letra B já não é. Letra C. Solidificação. Falso. Falso. Letra D. Solidificação. Falso. Falso. E letra E. Sublimação. Verdadeiro. Verdadeiro. Fusão. Verdadeiro. Verdadeiro. Vaporização. Verdadeiro. Verdadeiro. Muito bem. Então a resposta correta é a letra E. Olha aí, já tiraram 5 na prova. Teórico, viu? Na prática é só depois, viu? Que teoricamente tiramos 5. Muito bem. Alguma dúvida em alguma dessas questões da atividade 1, pessoal, meninos e meninas? Não, professor. Vamos então passar para a atividade 2. A primeira questão. Agora já vamos começar a trabalhar um pouco mais com gráficos. Tem que ter uma questão de gráfico, né? Gráfico é interessante, gráficos, tabelas, tudo isso que envolve condensação de É informação. interessante e difícil, professor. Não, rapaz, é muito interessante. Peraí, rapidinho, deixa eu ver se tem alguém querendo entrar. Cara, eu vou reenviar para vocês o link, o link depois, para que vocês aceitem participar da aula, que é para quando for na nossa aula, mesmo aquele link normal, vocês não precisem mais pedir permissão. Aceitou a reunião, a aula, pronto. Toda vez que tiver reunião, não precisa nem pedir autorização, já entra direto. Eu vou reenviar e falar isso na turma, que é interessante. Nesse link de hoje, eu não enviei por e-mail, aí tem que ficar aceitando. Ficou ruim, mas vamos lá. Uma substância sólida é aquecida continuamente. O gráfico a seguir mostra a variação da temperatura na ordenada, que é o eixo Y, com o tempo, que está na abscissa, que é o eixo X. Então, tá aqui. Temperatura no eixo Y e o tempo em minutos no eixo X. O que a gente vai observar? Está aqui no encontro 0 e 0, 0 graus Celsius, no tempo 0. A substância está aqui na fase sólida, porque ele falou aqui no enunciado, ó, que a substância estava na fase sólida. Pronto, foi passando o tempo e a temperatura também foi aumentando. Foi passando o tempo e a temperatura aumentando. Até chegar neste primeiro patamar, na qual ocorreu a fusão. Vou botar aqui. Ocorreu a fusão, aqui tinha na fase sólida. Depois que terminou a fusão, a substância estava na fase líquida, a temperatura foi aumentando, ou o tempo foi passando, a temperatura foi aumentando, 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 até chegar na 150 graus Celsius, onde a partir desse ponto ocorreu a ebulição, vamos supor, da substância. Pronto, tá aí. No gráfico interpretamos isso. Continuando. O ponto de fusão, o ponto de ebulição e o tempo durante o qual a substância permanece no estado líquido são, respectivamente... Bem, vamos lá. A gente não tem mais... Tá aqui, fusão. A gente viu que a fusão começou a partir desse ponto. Está no tempo de 10 minutos e a temperatura não tem assim um certo, né? Vai dar um valor aproximado. Mas vamos deixar em stand-by. Vamos olhar os outros pontos. O ponto de ebulição. O ponto de ebulição iniciou neste ponto e nessa temperatura, que corresponde a 150 graus Celsius. E o tempo que a substância permaneceu líquido? Bem, o tempo foi exatamente a partir desse ponto de 20 minutos, onde terminou a fusão, até esse ponto onde iniciou a ebulição. A gente observa que o intervalo de tempo está de 10 em 10 minutos. Veja que 0 a 10, depois 10 a 20, 20 a 30. Como está na metade, entre 20 e 30, então significa dizer que a substância ficou líquida de 20 até 25 minutos. Esse intervalo de tempo fornece quantos minutos? De 20 a 25? 5. 5 minutos.
Então, vamos lá, ponto de fusão. Letra A, diz que ponto de fusão 150 graus Celsius. Falso. Letra C também, 150, está falso. Então, a gente já consegue observar que o ponto de fusão corresponde a 65 graus Celsius. Descobrimos isso nas alternativas. Depois, o ponto de ebulição é de 150 graus Celsius. Então, está aqui 150 na letra B, na letra D e na letra E. Só que o tempo que a substância passou na fase líquida foi somente de 5 minutos. Então, a resposta correta vai ser a letra D. D. Muito bem. Alguma dúvida, pessoal, nessa primeira questão? Não, professor. Não. E se eu perguntasse, quanto tempo durou a fusão dessa substância? 10 minutos. Uhum. Isso, garoto. Muito bem, 10 minutos. Tá aqui o intervalo. Foi de 0 até 10. Então, 10 menos 0, 10 minutos. Muito bem. A ebulição não tem como, né? Ou, desculpa, fusão, bem aqui, ó. Desculpa, pessoal, é de 10 a 20. Coloquei foi do aquecimento. Não, menina, aqui não. É o outro. E aí vocês nem falam, né? Rapaz, quando eu tiver aqui equivocado, você tem que falar. Tá aqui, ó. Foi nesse intervalo que ocorreu a fusão. De 10 a 20 minutos. Portanto, a variação do tempo, 10 minutos. Ótimo, perfeito. Segunda questão, outra questão de gráfico. Não poderia jamais deixar de colocar outra questão de gráfico. Como eu falei, como a gente já falou agora há pouco, são questões interessantíssimas. Vamos lá, César Granhill. Um cientista recebeu uma substância desconhecida no estado sólido para ser analisada. O gráfico abaixo representa o processo de aquecimento de uma amostra dessa substância. Então, tá aí, a gente pode observar nos gráficos que no eixo Y tem-se a temperatura em graus Celsius e no eixo X tem-se o tempo em minutos. Analisando o gráfico, podemos concluir que a amostra apresenta, letra A, duração de ebulição de 10 minutos. Isso é verdadeiro ou falso? É falso. Falso. Quantos minutos? São 20 minutos. É. Isso, são 20 minutos. Porque lá, pessoal, veja, que ele disse que a substância foi recebida no estado sólido. Então, analisando aqui no gráfico, observe que o sólido, ele estava inicialmente na temperatura de 20 graus Celsius. Tá aí, 20 graus Celsius. O que aconteceu? Quando a substância começou a ser aquecida, a temperatura começou a aumentar, e quando bateu o tempo de 10 minutos, quando chegou-se na temperatura de 40 graus Celsius, esse sólido começou a entrar em fusão. E a fusão, ela durou de 10 minutos até 30 minutos. Foi nesse intervalo. Ou seja, a fusão durou, não precisa repetir não, durou 20 minutos, que foi 30 menos 10. Depois que se passou esse tempo de fusão, a partir desse ponto, a substância se encontra na fase líquida, até chegar na temperatura de 70 graus Celsius, no tempo de 40 minutos. Então, neste caso, nesse ponto, começou a ocorrer a ebulição. A ebulição começou no tempo de 40 minutos e foi até a temperatura de 60 minutos. Ou seja, durou também 70 graus, né? A ebulição. Isso, a temperatura de ebulição, ponto de ebulição, 70 graus. Exatamente. A difusão, 40 graus. Eu não estou enxergando. Ponto de fusão, ponto de ebulição. Muito bem. Então, a letra A está falsa porque não foi 10 minutos, foram 20 minutos. Na letra B, a duração da fusão foi de 40 minutos. Verdadeiro ou falso? Falso. 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 Foi de 20 minutos, acabamos de ver. Letra C, ponto de fusão de 40 graus Celsius. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro. Verdadeiro. Verdadeiro.
Ponto de fusão, 70 graus Celsius. Falso. Falso. Não é fusão, é de ebulição, que é 70 graus Celsius. E letra E, ponto de ebulição, 50 graus Celsius. Falso também. Falso. 70. Então a resposta correta é a letra C. Alguma dúvida, meninos e meninas, na primeira e segunda questão? Não. Nem no chat, alguém Professor, Sim. só na primeira questão, sobre o tempo ali que ficou de 5 minutos, eu não entendi muito bem por que foi 5 minutos. Tudo bem, vamos lá agora. Deixa eu mudar aqui a cor. Procurar aqui uma cor aqui que não... Deixa eu ver aqui. Colocar na cor verde. Vamos lá. É quem foi que perguntou? Desculpa, porque eu não consegui reconhecer a voz. O Luiz Neto. Pronto, Luiz Neto. Vamos lá. Pá, acabei de falar com... É porque tu só falou no chat, rapaz. É por isso que eu não escutei tua voz. Vamos lá. Por que vai ser 5 minutos? Ele pede o tempo em que a substância permaneceu no estado líquido, beleza? Então vamos analisar. A fusão, ela ocorre nesse patamar, tá? Que é nessa linha reta, que a gente chama de patamar. Enquanto tiver linha reta, que do começo até o fim está ocorrendo a fusão, ou seja, aqui tem a substância na fase sólida e a substância na fase líquida simultaneamente. A partir desse ponto, aqui no final, ó, bem no final da fusão, significa dizer que toda substância passou da fase sólida para a fase líquida. Então, a partir desse ponto, até aqui no início da ebulição, ó, a substância, ela se encontra na fase líquida, tá? Nessa reta. E onde é que começa a reta? Essa reta, ela começa no tempo de 20 minutos, e ela encerra quando? Tá aqui, ó. Quando começou a ebulição. A gente vai olhar aqui embaixo, bate exatamente nesse ponto. Nesse ponto, entre 20 e 30 minutos, é o tempo que corresponde a 25 minutos. Então, ou seja, tinha líquido, totalmente líquido, no tempo de 20 minutos e começou a ebulição no tempo de 25. Então, significa dizer que 25 minutos menos os 20 minutos dá um intervalo de 5. Ou seja, a substância passou somente 5 minutos na fase líquida. Começou no tempo de 20, vai até 25. Beleza, Luiz Neto? Beleza, professor. Obrigado. Tranquilo por nada. Tá nesse intervalo. Igual nesse outro, ó. Se a gente perguntasse agora na questão 2, quanto tempo a substância passou no estado líquido? Aí veja, seria 10 minutos. Exatamente, 10 minutos. Ó. Começou aqui em 30 e foi até 40. Então, esse intervalo de 30 a 40 é de 10 minutos. Então, a substância passou 10 minutos na fase líquida. Muito bem. Tá ótimo. Vamos, então, para a terceira questão. A terceira questão diz o seguinte. Duas amostras de naftalina, uma de 20 gramas, que é a amostra A, e outra de 40 gramas, que é a amostra B, foram colocadas em tubos de ensaio separados para serem submetidas à fusão. Ambas a... Peraí, só rapidinho. Que começou a ficar alto demais aqui a música. Opa, bem na hora que a Sara pediu para entrar. Deixa eu botar bem aqui embaixo. Por que ficasse mais baixo ainda, mas eu não consigo botar mais baixo e encerra, né? Então deixa aqui encerrado. Vamos lá. Vamos imaginar, então, dois tubos de ensaio. Nesse primeiro tubo de ensaio, que é o tubo de ensaio A, tem-se 20 gramas de naftalina. E nesse tubo de ensaio B,
tem-se 40 gramas de naftalina. Então, aqui tem 20 gramas, e nesse outro recipiente já tem 40 gramas, já tem uma quantidade maior. Eles foram colocados em tubos de ensaio para serem submetidos à fusão. Então, ambos, tanto no recipiente A quanto que está no recipiente B, eles vão ser submetidos à fusão. Ambas as amostras foram aquecidas por uma mesma fonte de calor. No decorrer do aquecimento de cada uma delas, as temperaturas foram anotadas de 30 em 30 segundos. Um estudante, considerando tal procedimento, fez as seguintes previsões. Vamos lá, pessoal, vamos às previsões que esse estudante fez. Item 1. A fusão da amostra A deve ocorrer a temperatura mais baixa do que o da amostra A. Verdadeiro ou falso? Falso. Por quê? Tudo tem porquê. Professor, Pode eu falar. acho que é verdadeira. Porque como o Acho que volume não. porque como o volume é menor, eu acho que precisa de uma temperatura menor. Mas elas entram em estado de... Tá dizendo se entra no estado de fusão, professor? Ou é ebulição? Não entendi. É a fusão. Ele diz assim, a fusão da amostra A deve ocorrer a temperatura mais baixa do que o da amostra B. Só relembrando, tá, pessoal? Tanto no recipiente A quanto no recipiente B, as amostras estão na fase sólida, tá bom? Tá na fase sólida. Eu acho, professor, que por ser o mesmo item, eles vão entrar em estado de fusão na mesma temperatura. Vamos só mudar. No item, substância. Substância, Isso, muito bem. Como trata da mesma substância, elas vão entrar na mesma temperatura de fusão. Vamos supor, tem aqui duas águas. Vamos supor dois recipientes contendo água. Deixa eu ver aqui. Não tem nenhum recipiente aqui no momento. Tá tudo lápis. Só tem lápis, lápis, lápis. Vou para gostar de lápis aqui, viu? Vamos lá, vamos lá. Então, vamos supor que tem dois recipientes contendo água. Água, vamos supor, água pura. Tá? Não tem água mais, água pura. Só que um tem meio litro de água, outro tem 1 litro de água. Qual é a temperatura de fusão de ambas as substâncias que se encontram na pressão de 1 atm? Qual vai ser a temperatura de fusão? 0 graus Celsius. 0 graus Celsius. 0 graus Celsius. E o ponto de ebulição? 100 graus Celsius. 100 graus Celsius, muito bem. Ah, professor, mas é porque um tem meio litro, tem 1 litro de água, vai ser o mesmo ponto de ebulição, o mesmo ponto de fusão? Sim, vai ser os mesmos, porque trata-se da mesma substância. Se fossem substâncias diferentes, aí seria ponto de fusão de ebulição diferentes. Ou se fossem mudadas as condições, por exemplo, a pressão. Se a pressão fosse alterada de um para outro, aí o ponto de fusão de ebulição também seria diferente. Mas isso a gente vai ver isso mais à frente, tá? Esses casos. Então, o que a gente vê? Trata-se da mesma substância, que é a naftalina, então ambas as amostras entrarão em fusão na mesma temperatura. Logo, o item 1 está falso, não é mais baixa, é a mesma. Muito bem. O item 2, a temperatura de fusão da amostra B deve ser o dobro da temperatura de fusão da amostra A. Verdadeiro ou falso? Falso. Falso. Nada de ser o dobro, nada. É a mesma substância. Então, o item 2 está falso. Item 3. A amostra A alcançará a temperatura de fusão no tempo menor que a substância B. Verdadeiro ou falso? Falso. Verdadeiro. Eita, ocorreu confusão. Fight. Eita, um disse 20, outro disse, um disse verdadeiro, outro disse falso. Ó, na letra A tem-se 20 gramas. Na letra B tem-se 40 gramas. Vamos lá supor. Vamos aqui voltar agora para o nosso dia a dia. A gente
conhece naftalina, só aquela bolinha branca que a gente compra no supermercado ou comércio para poder espantar a traça, né? É barata, tudo. Mas vamos pegar uma substância que a gente conheça, mas na prática, a água. Não sei se vocês já colocaram para ferver, ou já viram alguém colocando água para ferver, vamos supor uma quantidade de água X, vamos supor meio litro de água. Aí demorou um certo tempo para ela entrar em ebulição. Mas, em algum outro momento, você já viu colocando para ferver uma quantidade maior de água. Aquela quantidade maior de água vai começar a ferver no mesmo tempo daquela de meio litro ou vai levar mais tempo para entrar em ebulição? Mais tempo. Vai levar mais tempo, porque a massa de água ali contida é maior, então precisa de mais calor, de mais energia para agitar todas as moléculas e começar a ebulição. Agora vamos levar para o caso da naftalina, que é da questão. No recipiente A, no tubo A, contém 20 gramas de naftalina. No tubo de ensaio B, contém 40 gramas, que é o dobro. Então, quem vai alcançar a fusão mais rápido vai ser contida no recipiente A, porque tem a massa menor. A do recipiente B vai demorar um pouco mais, porque tem a massa maior. Então, o item 3 está verdadeiro. Entenderam, pessoal? Sim ou não, esse item 3? Sim, professor. E os demais? Sim. E os demais? Sim. Certo. Os demais? Sim, professor. Pronto, vamos lá. Item 4. Ambas as amostras devem entrar em fusão à mesma temperatura. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro. Verdadeiro. Isso, muito bem, verdadeiro. Então, a resposta correta é a letra É. Letra E. 3 e 4. Muito bem. Mas o povo aí tá sabendo, tá ótimo. Perfeito. Letra E. Passar então para a quarta questão. Outra questão do Enem. O ciclo da água é fundamental para a preservação da vida no planeta. As condições climáticas da Terra permitem que a água sofra mudanças de fase e a compreensão dessas transformações é fundamental para entender o ciclo hidrológico. Numa dessas mudanças, a água ou a umidade da Terra absorve o calor do Sol e dos arredores. Quando já foi absorvido calor suficiente, algumas das moléculas do líquido podem ter energia necessária para começar a subir para a atmosfera. Tá aí. A transformação mencionada no texto é a... É qual? Evaporação. O que mais? Primeiro, a gente tem que entender que transformação que está falando. Ele falou logo aqui abaixo. Algumas das moléculas do líquido podem ter energia necessária para começar a subir para a atmosfera. Ou seja, qual? Eu acho que é a liquefação. Opa. Na fase líquida para a fase vapor. Ah, seja, não. Isso, meu Evapora... final. Vai, diga. Evaporação, né? É a evaporação. Letra E. É a evaporação. Muito Porque bem. você explicou que da fusão para a evaporação e vaporização ocorre a absorção de energia, que é endotérmica. Aí, sobre a pergunta que libera energia necessária para começar a subir para a atmosfera, logo é bem fácil saber que é evaporação. Isso, porque a gente vai analisar a letra A. A letra A diz que é fusão. Não, fusão é da fase sólida para a fase líquida. E ali a substância já está na fase líquida. Letra B é liquefação. A liquefação é de gás para líquido. E lá no enunciado diz que é de líquido para vapor. Letra C, condensação. Falsa. A condensação é de vapor para líquido. E é o contrário que está acontecendo.
A letra D, solidificação. Falso, solidificação é de líquido para sólido. Então, resta somente a letra E, que é a evaporação. É que no final ele disse que as moléculas de líquido começam a subir para a atmosfera. Ou seja, passa de líquido para vapor. Muito bem. Quarta questão, letra E. E a quinta questão. Mais uma questão envolvendo ciclo hidrológico, tá? Ciclo hidrológico é muito importante, seja em física, seja em química, seja em biologia, tá? Seja em geografia, tudo isso é muito importante. No ambiente, a temperatura apresenta-se nos estados sólido, líquido e gasoso, estando em constante interação com o solo, com a atmosfera, com a flora e com a fauna. A compreensão desta interação não é simples, pois a água muda de estado em determinadas ocasiões. No desenho, temos uma representação simplificada do ciclo da água. Então, o que a gente pode observar aqui nessa representação? Que aqui no 3, a água ela está passando da fase líquida, vou botar aqui, dar uma cor de destaque. Poxa, destacou um pouco, né? Está na fase líquida e passa para a fase vapor. Depois que a gente observa que está na fase vapor e passa para a fase líquida. Professor, como é que eu sei que está na fase líquida? Porque formou as nuvens. A formação de nuvens é dada pela formação de gotículas de água. E depois, do 2, aqui no 2, o que está acontecendo? Está também novamente na fase líquida, né? Está ali o vapor, restante ali com a nuvem, um pouco de vapor e gotícula, que indo para a fase líquida. Isso, exatamente. Que está ocorrendo a condensação. Então, as mudanças de estado físico que ocorrem em 1, 2 e 3 são, respectivamente... Item 1, vimos que vai ser a condensação, porque é de vaporização, de vapor para líquido. Isso, condensação. Então, letra E, já cortou tudo, né? Eu sou boa letra E. Isso aqui foi muito rápida. Coloque questão assim na professor. Rapaz, aí, ó. Foi muito rápido, não é tempo de... Já acabou. Condensação aí. Evaporação. Muito bem. Não, vai ter algumas questões na prova assim, certeza. Assim, não assim, mas é assim. Entendeu? Vamos lá, então. Alguma dúvida, pessoal, nessa atividade 2? A questão 1, 2, 3, 4 ou 5? Ei, professor, só uma dúvida. Sim. Sua prova tem quantas questões? São 10. Ah, tá de boa, então. Não, tranquilo, sabe? Nesse primeiro, tá mais tranquilo, só 10 questões, na segunda prova pode ser que seja 20, mas dá um tempo maior. É porque, assim, pessoal, depende muito do conteúdo, como os próximos conteúdos, eles, digamos assim, eles caem mais, são mais constantes em vestibulares, Enem, então a gente deve dar uma esticada. E para vocês testando mais também, porque eu acho muito pouquíssimo 5 questões por atividade. Por disciplina, porque se juntar todas as disciplinas dá muitas questões, né? Dá muitas questões. Quando a gente está na atividade presencial, em cada aula eu costumo passar 15, 20 questões, então a lista de 30 questões. Professor. Não, pessoal, mas é bom. Hã? 30 questões, professor. Mas vocês fazem rápido, pessoal. É bom, é interessante. Porque vocês vão praticando mais. Vocês vão... Onde a gente estudava, prova assim só era em prova Brasil. Olha. Não, pessoal, é que assim, no começo a gente reclama mesmo, sabe? Eu também já fui aluno, eu continuo sendo aluno, tá? Eu continuo sendo aluno do mesmo jeito. Agora, nesse momento, estou como professor, mas também continuo estando como aluno. Então, veja, enquanto a gente está aluno de muitas questões, a gente começa a reclamar, então, muitas questões. Quando chega mais à frente, a gente, poxa, bem que aquele professor passou aquele monte de questões, agora aqui está tudo super fácil. É porque tudo é questão do momento. Nesse momento, está vindo grande quantidade. Mas se você consegue resolver ali tal, respondendo, tentando responder, embora consiga resolver todas ou não, certeza que você aprendeu. Então, quando chegar numa outra situação, você já vai estar agradecendo. Rapaz, ainda bem que teve aquele monte de questões. Agora eu estou sabendo disso, agora eu estou acostumado com aquilo. É tudo uma questão de fase.
Nesse momento, realmente eu entendo que quando a gente vê assim, 30 questões, 40 questões, a gente se assusta. Mas quando a gente vai pegando o ritmo, a gente já agradece. No ensino médio tinha lá a lista de professor passar de biologia, passava às vezes 40, 50 questões de matemática também, a gente tinha que se virar para dar conta de tudo. Andava muito. Claro, a gente não conseguia resolver tudo, porque também se as pessoas não dormissem, mas ajudava muito. A gente ficava mais esperto, treinava bastante, a gente conseguia já dominar mais o tempo para cada questão. Por exemplo, para o Enem, quando eu fiz, não era obrigatório, mas 1 ano, 2 anos depois, já começou a ser obrigatório para acesso a algumas universidades. De repente, muitas universidades adotaram o Enem como única, né, porta, o ingresso de entrada da universidade. Mas aí tinha os outros vestibulares. Então, os outros vestibulares tinham a quantidade de questões e a gente tinha que responder em menor tempo possível. Por quê? Porque tinha ainda a redação. Então, tinha que treinar, e depois a gente agradeceu muito os professores. Realmente, eram muitas questões, a gente reclamava, mas, no entanto, nos treinou para responder o máximo de questões em menor quantidade de tempo. A gente passa muitas questões, costuma passar, mas não é para vocês se sintam ali, poxa, esse monte de questões não vai resolver. Não, é para estimular vocês, para tentar responder o máximo que vocês conseguem no curto período de tempo. São treinos. Treino, treino, treino. Treino leva à perfeição. A gente não vai chegar a ser perfeito, mas a gente vai dar próximo da perfeição. Tá? Então é isso que a gente sempre tenta passar o máximo para vocês. Vamos lá. Atividade 3, para a gente finalizar. O pessoal está terminando, tá? Só um instantinho, só um instantinho. Temos um pouquinho de tempo ainda. Tá terminando. Primeira questão. É uma questão da UESP, que é da Universidade Estadual do Piauí, quando tinha vestibular. Era prova específica, biologia, química, português e redação, ou então física, matemática e redação. Vamos lá. Em quais das passagens grifadas abaixo está ocorrendo a transformação química? Lembrando, presta atenção, olha para cá, pessoal. Olha aqui, ó, meninos, meninas. Uma transformação química é o mesmo que fenômeno químico. E como é que a gente vai saber que ocorreu o fenômeno químico? Veja aqui algumas dicas. Quando ela não é mais a mesma. Isso. E visivelmente, como é que a gente vai conseguir observar isso? Como é que só analisando o sistema, olhando, a gente vai saber que ocorreu um fenômeno químico? Meio que a matéria se modifica. Isso. E como é que a gente observa que a matéria se modificou? Qual é a característica? Aconteceu isso. Aí é outra substância. Ocorreu. O cara meio que modifica a cor, sei lá, algo assim. Uhum. A cor é uma delas. Isso, a cor é uma delas. Ocorreu mudança de cor, ocorreu formação de bolhas, né? Formação de bolhas ou liberação de gás. Formação de bolhas e liberação de gás é a mesma coisa, tá? Formação de bolhas. Que mais? Mudança de cor, formação de bolhas. Ocorreu a formação de um precipitado. Claro, esse precipitado também pode ocorrer de outras formas, mas de acordo com o enunciado a gente vai saber. Precipitado. O líquido ficar mais denso também é uma forma, né, professor? Isso também, porque a mudança daquela viscosidade também já pode indicar ou não uma reação química, tá? Um fenômeno químico. Isso vai depender do sistema que a gente está utilizando no momento. Tá? Então, mudança de cor, formação de bolhas, ocorreu uma formação do precipitado, que mais? E N coisas, mudança de viscosidade, ou então visivelmente muda a questão do material, da textura. Então, a gente já consegue observar essas mudanças que são fenômenos químicos. Então, vamos lá, primeiro item. O reflexo do rosto dela nas águas azuis do lago era encantador. Aqui parece aquela obra do José de Alencar, né? Daquela Índia aqui do Piauí, Ceará. O reflexo do rosto dela nas águas azuis do lago era encantador. Aqui ocorreu transformação física ou química? Física. Física. Aqui, a gente está se olhando no espelho. Ocorreu mudança? Não, não ocorreu nenhuma mudança. Está aqui olhando aqui para o espelho, a gente vê só nosso reflexo. Então, é um fenômeno físico, não teve nada de fenômeno químico. Item 2. O fogo queimava as pequenas toras de madeira, que aquecia muito mais que nossos corpos, aquecia nossos corações. Esse parte grifado, o fogo queimava as pequenas toras de madeira, fenômeno físico ou fenômeno químico? Químico.
químico, porque toda queima, combustão envolve fenômeno químico. 3. O degelo das geleiras representava o derretimento dos sonhos daquele homem. Eita, frase tão profunda, né? O degelo das geleiras, fenômeno físico ou fenômeno químico? Físico. Isso, Físico. exatamente. Pessoal, uma dica. Toda mudança de fase é fenômeno físico. Toda mudança de fase, ou seja, fusão, solidificação, liquefação, sublimação, todas essas são fenômenos físicos. Então, o degelo da geleira é fusão. Então, trata-se de um fenômeno físico. Tá? Então, fiquem atentos a isso. Item 4. Ao voltar à minha antiga casa, a imagem que primeiro tocou minhas retinas foi a do velho portão enferrujado. Tínhamos envelhecido. Nossa, parece coisa de poema mesmo, né? Aqueles livros. Então, o velho portão enferrujado, fenômeno físico ou fenômeno químico? Fenômeno químico. Químico. Isso, fenômeno químico, porque a gente consegue visualizar mudança de cor. Tá naquela coloração do ferro com tinta, de repente fica aquela cor meio amarronzada, meio amarelado, alaranjado, que é a formação da ferrugem, ou seja, o ferro oxidou. Se ocorreu mudança de cor, é fenômeno químico. Então, prego enferrujado, portão enferrujado, porta enferrujada, cadeira enferrujada, uma parte do carro enferrujado, tudo que tiver enferrujado é fenômeno químico. Muito bem. Então, ocorreu transformação química em 2 e 4. A resposta correta é a letra C. Pessoal, rapidinho, tá? Só alguns minutinhos, a gente vai já terminar. Só tá terminando. Tá doido pra lanchar, né? Mas peraí, só um minutinho. Só uns 5, 10 minutos. Segunda questão. Considere os seguintes processos. 1. Formação de neve em condições adequadas de temperatura, umidade e pressão. Essa formação de neve é fenômeno físico ou fenômeno químico? Químico. A formação do gelo na geladeira é fenômeno físico ou químico? Físico. Ah, não, é físico. É físico. O que é a formação da neve? A passagem de quê para quê? Água na fase líquida. Do líquido pro sólido, eu acho. Exatamente. A neve não é sólida. E a neve vem de onde? Da água que estava líquida e passou para a fase sólida. E começou a formar aquela neve. Então, veja, formação de neve é a passagem da fase líquida para a fase sólida. Então, isso aí é outra formação física, com certeza. Muito bem. Que é um fenômeno físico. Fenômeno físico ou transformação física, tanto faz. Item 2. Professor, Oi. mas a neve, você falou que a neve tá lá no chão, mas ela não cai nem do céu, não. Não, pois é, eu até fiz aqui a encenação. Rapaz, não tava olhando, não. Eu fazendo aqui a encenação da neve, ó. De novo, vou fazer de novo. A neve tá na fase líquida e começou a pressão, formando lá a neve na fase sólida. Ó, e fiz todo esse parte aqui teatral, cara. Teatro. Rapaz, tu tá prestando atenção. Rapaz, não lancha agora não, cara. Calma aí. Cara, não. Então, beleza? Então é fenômeno físico. E tudo aqui é encenação. Aí tem 2. Clareamento dos pelos com água oxigenada. Fenômeno físico ou químico? Químico. Químico. Falou de clareamento. Mudou a cor. Então é fenômeno químico. Mais arde, viu, professor? Meu Deus. Eu também já testei já. Eu queria pintar meu cabelo. Mas no Eu cabelo. Oi. vou pintar a barba, queimou tudo, cara. Olha, sem sacanagem, eu botei amoníaco e pó de colorante. Aí quando eu misturei, que eu passei, demorou 2 minutos, o negócio tava pelando já. Rapaz, não, meu irmão, é gosto demais. Eu queria pintar meu cabelo de preto, né? Viu, pessoal? Tem uma época aí que tava na moda o pessoal botar água oxigenada no cabelo, pra poder ficar tipo Belo. Vocês conhecem o Belo? Não, né? Muito antigo, né? Mas essas pessoas fazem o cabelo, deixar o cabelo loiro, às vezes botar água oxigenada, ou então botar nos pelos, e aí ele passa aquele tempo ardendo ali, não sei como é que o pessoal aguenta. Aí eu tava vendo aquele negócio, fui pegar também, né? Botei, rapaz, quando pegou na pele começou a arder, que fui lavar logo pra poder tirar. Falei, como é que o pessoal aguenta, meu irmão? Pra ficar loiro, tem que botar aquele negócio ali ardendo no braço. O pessoal se acostuma, né?
Mais arte, viu? Tem 3. Adição de adoçante do tipo aspartame no café. Físico ou químico? Pense bem. Eu químico, professor. Vai ser qual? Químico. Acho que é físico. Adição de adoçante do tipo aspartame no café. Pera aí, mas Pessoal, que é aspartame mesmo? O que é aspartame, pessoal? É, Aspartame, eu já ia pegar aqui, tá? Aspartame é uma molécula que... Peraí, deixa eu dizer aqui ao certo com a estrutura dela. É porque eu não lembro ao certo da estrutura dela, mas a aspartame, ela tem uma parte glicosilada, como se fosse a parte do açúcar. E ela tem um poder adoçante cerca de 180 a 200 vezes a mais do que a sacarose, que tem um açúcar comum, é porque vai pegar, mas tá lá na cozinha. Tá? Tem aqueles adoçantes aspartame, agora tá na moda o... ele vem líquido, ele vem líquido. Vem, deixa eu pegar aqui, peraí, deixa eu ver aqui. Ah, então é físico. Veja, tá aqui, ó. Não tô fazendo propaganda, tá? Vamos só simular. E aqui não é nem aspartame, aqui ainda é a sucralose. Tá, vem aqui, vou até apagar aqui o nome aqui da marca, ó. Tá aqui. Só que isso aqui é sucralose, que também tem um poder adoçante mais do que a sacarose. Por isso que as 5 gotinhas desse aqui já equivale a 1 colher de chá de açúcar, que é da sacarose. A sacarose é isso aqui, já é aquele açúcar comum, açúcar de mesa. Certo? Então, para evitar o consumo excessivo de sacarose, então aquelas pessoas que têm que entrar na dieta com redução do açúcar, utilizam a sucralose ou então utilizam aspartame. O aspartame é uma molécula orgânica que contém a parte glicosilada, que dá um sabor doce para ela. Tá? Então, vários adoçantes, se a gente for olhar os coisas, o constituinte tem lá o aspartame como um deles. Por isso que aspartame, vamos supor que seja esse. Está na fase líquida, vamos adicionar no café. Adicionou algumas gotas, agitou, vai tomar. Agora o café está doce. Ocorreu reação química no café com açúcar, com adoçante? Eu acho que é químico mesmo. É físico. Eu me confundi todo nessa aí, não vou mentir. Rapaz, Acho que não. tá bom. Tá bom, vamos tirar o adoçante. Vamos lá, vamos começar do princípio, lá do começo. Vamos esquecer esse aspartame. Vamos esquecer esse adoçante. Esquece o adoçante. Você vai pegar o açúcar, tá? Que é a sacarose, e vai adicionar um pouco no café. Botou no café. Agitou. Tomou. Agora eu botei açúcar demais. Tá doce. Tá doce. Quando você adiciona um açúcar no café, ocorreu reação química? Sim. Ocorreu reação química? Não. Eu acho que não, porque geralmente ia mudar a conformação, ou então bolhas, alguma coisa, e não formou. Apenas mudou. Exatamente. Não acontece. Olha, é igual adicionar açúcar em água. Só que para mudar, ele foi esperto, né? O cara da questão, em vez de botar açúcar, botou foi o café. Então, quando você pega açúcar e coloca na água e agita, ocorre reação química? Não. O que vai acontecer? O açúcar, ele se solubiliza em água. Ou seja, ele vai se tornar solúvel em água. Agora, voltando para o caso do café. Pegou o açúcar, colocou no café, agitou. Todo o açúcar que a gente adicionou se dissolveu no café. Só dissolveu. Ocorreu reação química? Não. Não. Mudou de cor? Formou bolhas? Não. Então, o que aconteceu? O açúcar, ele somente se solubilizou no café. Agora, voltando para o adoçante, que é o aspartame. Foi adicionado aspartame, algumas gotas no café. Agitou, o café agora está doce. Ocorreu reação química? Não. Mudança de cor? Não. Formação de bolhas? Não. O que aconteceu então, professor? O aspartame, ele apenas se solubilizou no café.
se dissolveu no café. Foi isso que ele fez, por isso que deixou o café doce, tá? Não ocorre reação. Então, adicionou açúcar em água, adicionou açúcar em café, adicionou sal em água, ou então adoçante no café, adoçante em suco, tudo isso é fenômeno físico, porque o que acontece é apenas a solubilização de uma substância em outra, beleza? Então, item 3 é fenômeno físico. Logo, a resposta correta é a letra que envolve somente reação química. É a letra B, apenas em 2. Beleza, pessoal? Beleza? Beleza. Estamos encerrando. Ó, considere os fatos representados a seguir. Item 1. Um pedaço de cortiça flutuando na água. Isso trata-se de um fenômeno físico ou fenômeno químico? Aí vem a pergunta, professor, o que é uma cortiça? É físico, professor. Isso. O que é uma cortiça? Cortiça, é porque não tem nenhum aqui no exemplo, mas no laboratório a gente tem. As coisas eu fico guardando na mochila, tem, mas a mochila não está aqui. A cortiça é aquelas rolhas, que vem vinho, que vem mel, naquelas garrafadas, não tem aquelas rolhas lá daquele material coisadinho? Tem, professor. Ali é cortiça. Então, se a gente coloca um pedaço de cortiça em água, flutuou, não ocorreu reação, não ocorreu nada. Eu pensava que o nome era rolha, sei lá. É porque a gente chama de cortiça, sabe? Mas ele é rolha, exatamente, tá tentando lembrar esse nome. Fenômeno físico, corretíssimo. 2. O açúcar se tornando caramelo quando aquecido acima do seu ponto de fusão. Fenômeno físico ou fenômeno químico? Químico. Isso. Para quem já fez esse açúcar caramelado, ou então vai fazer açúcar queimado com leite, né? Aquele formato de caramelo, fenômeno. Opa! Fenômeno químico. Muito bem. 3. O ferro dissolvendo em ácido clorídrico com liberação de gás. Físico ou químico? Químico. Químico. Isso, químico. Ocorreu liberação de gás, olha aí. 4. Um sal se dissolvendo quando colocado em um copo com água quente. Físico ou químico? Físico. Físico. Físico, só está se dissolvendo. 5. Um prego sendo atraído por um ímã. Físico. Físico. Não vai deixar de ser ímã, não vai deixar de ser prego. Então, são fenômenos químicos 2 e 3. Resposta correta é a letra C. Muito bem. Tá terminando, pessoal. Tá terminando. Quarta questão. No fim de semana, o gaúcho reúne-se com a sua família e amigos para saborear o delicioso churrasco. Rapaz, churrasco gaúcho, meu Deus do céu, delícia. Dá até fome agora. Considerando as transformações da carne e do carvão, pode-se afirmar que, item 1, ocorrem dois fenômenos físicos. Verdadeiro ou falso? Falso. Falso. Ocorrem dois fenômenos Químicos. químicos, exatamente. A carne, ela vai deixar de ser crua, ela vai cozinhar e vai assar. Então vai ter um outro sabor, vai mudar o sabor, é transformação física, vai mudar de cor, é transformação, desculpa, química. Vai mudar o sabor e a cor, químico. O carvão ele vai queimar, vai entrar em combustão, também é fenômeno químico, tá? Nada de ser fenômeno físico. Então aqui está falso. 2. As duas transformações são irreversíveis. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro. 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 Depois que a carne está assada, a gente não tem como transformar em carne crua novamente. Depois que o carvão virou cinzas, virou ash, não tem como transformar mais em carvão novamente. Então está verdadeiro. 3. E, Ocorre. professor, Oi. o gosto é químico, né? Mudou o gosto, sim. Não, mudou o gosto, sim, químico. Então, no caso do açúcar, se coloca no açúcar, mudou o gosto. Tá, mas veja bem, mas nesse caso, a gente vai saber que o açúcar vai estar dissolvido no café. Porque o açúcar tem um sabor doce e o café vai estar com um sabor amargo. Mas o sabor que a gente vai estar sentindo naquele momento vai ser do açúcar. Agora, se ocorre uma transformação, como no caso da carne assada, que a carne crua tem um sabor e a carne assada tem outro. Aí nessa mudança de sabor é que é fenômeno químico. E até mesmo parece que meio que tá enferrujado. Meio que uma lógica. Ela muda a cor também.
Isso, É, mudar a vai. cor. Tá, é isso, é nesse sentido, sabe? De mudar o sabor, mas nesse sentido. Porque do açúcar com o café, a gente vai sentir o gosto do açúcar e aquele gosto do café também no fundo. Por isso que o café é muito doce, com muito açúcar, não é bom. É assim, não é bom porque a gente não sente o gosto do café, sente mais o gosto do açúcar do que do café. Tá? Então, essa é a diferença. Beleza? Ocorrem dois fenômenos químicos, verdadeiro ou falso? Verdadeiro. Verdadeiro. 4. As duas transformações são reversíveis. Falso. Falso. Ah, se fosse, hein? 5. Ocorre um fenômeno físico, que é a queima do carvão. Verdadeiro. Falso, professor. Ocorre um fenômeno Falso. físico, que é a queima Porque do o Ed não tá carvão. Queima do carvão, toda queima, toda combustão é fenômeno feliz por 2 motivos e fico triste por 2 químico. motivos também. Então está falso. Então, estão corretos apenas 2 e 3. Tem 2 e 3? Tem, que é a letra D. Tá? Então a resposta é a letra D. Tá, o fenômeno queima do carvão não é fenômeno físico, é químico, é queima, é combustão, tudo isso é químico. Vamos lá para a última questão, pessoal, para a gente encerrar. Encerrando. Na ciência, qualquer transformação que ocorre em um determinado sistema é visto como um fenômeno que, para ser descrito, é necessário comparar os estados inicial e final do sistema em questão. Em alguns fenômenos, ocorre a alteração química da substância envolvida, em outros, não. Com base nisso, analise as proposições abaixo e classifique-as como fenômeno físico ou fenômeno químico. Ok, vamos lá. A respiração animal, fenômeno físico ou fenômeno químico? O que, que a gente... Vou no químico. Acho que é químico, porque ele tá absorvendo oxigênio, né? É. E Só exalando por isso? Só por isso? gás carbônico. Eu acho que é físico, professor, a respiração animal. Não, O que, que a gente inspira? Qual gás? Oxigênio. oxigênio, O que a gente expira? carbônico. Isso, garoto. Então veja, ó, a gente respira gás oxigênio e expira gás carbônico. Houve mudança. A gente respira e expira. Então, a respiração animal é um fenômeno químico, porque a gente transforma o gás oxigênio em gás carbônico, tá? Então, fenômeno químico. Muito bem. Aí, envolvendo até biologia aqui no caso. O avermelhamento da lã de aço umedecida, fenômeno físico ou fenômeno químico? Fenômeno químico. Isso, porque ocorre a formação da ferrugem. A gente pega aquela lã de aço, ou chamado bombril, né, o bombril, a gente molhar, deixa passar algumas horas, ou um dia para o outro, ele começa a ficar enferrujado, ficar avermelhado. Então, ali é a formação de novas substâncias. Terceiro, a extração do óleo de coco babaçu, físico ou químico? Físico. Alguém mais? Essa eu não vou, não sei nem como é que faz. Aí eu vou físico. Né, observou aqui até o seguinte, como é que a gente faz a extração do óleo do coco babaçu? Isso aí eu já acompanhei, porque minha vida foi muito interior também, sabe? É colocado tipo no caldeirão, aquelas panelas de aço, de alumínio, aquelas grandonas, e que tem mais interior mesmo, na cidade quase não tem, aquelas panelonas grandonas, sabe? A comida ali é boa demais. E coloca no fogareiro embaixo para poder aquecer. Como é que é feito? Colocam a água e colocam os cocos babaçus dentro. Eles não vão ficar assim não, tá? Ele fica no fundo, só que a gente fica mexendo. Eles vão ficar no fundo, porque são mais densos. A gente fica agitando, agitando. Naquela agitação, vai começando a extrair o óleo, porque vai aquecendo a semente de coco babaçu e o óleo vai saindo. Então, aquece e o óleo vai saindo, sendo expelido. O que dá no final? No final, o óleo ele vai estar aqui em cima, aqui na superfície, porque é menos denso. E a água com o restante, né, outras substâncias, o restante das sementes vão estar aqui embaixo. A gente vai lá, pega tipo uma concha, aí acaba vai tirando o óleo, bota no recipiente. E assim vai. Ali é um fenômeno físico, tá? Vai só extrair, vai só tirar o óleo da semente. Claro que em algum momento ele ocorre também, né? Porque o aquecimento ocorre, mas no geral é físico. A destilação da água do mar. Lembra o que é destilação? Físico. A separação dos componentes, eu acho.
Isso, dos componentes, que é a mistura de sólido mais líquido. A gente ainda não viu isso, geralmente é ensinado já no começo do primeiro ano, mas eu prefiro quando a gente vê ligações químicas. Aí lá, em ligações químicas, fala de substância, fala de mistura, que eu acho que fica mais compreensível do que falar antes, tá? Eu fico testando essas mudanças de troca de conteúdo, que é para poder ver qual que fica mais interessante. E nessa, ficou melhor. Então, tem lá sólido líquido, exemplo, água e sal. É colocado no destilador, aqui a água mais sal, NaCl. Coloca no destilador e ali vai separar a água, porque a água vai evaporando, depois condensa no outro lado do recipiente, ficando só o sal. Um processo semelhante da água do mar. Então, aqui é fenômeno físico. O outro, a obtenção de oxigênio líquido a partir do ar atmosférico. Físico ou químico? Físico. Físico. Porque a mistura do ar tem nitrogênio, oxigênio e outros gases. Então, o que é feito? Para se obter o nitrogênio líquido e o oxigênio líquido a partir da água do mar, é feita uma destilação fracionada, que é o mesmo procedimento feito, semelhante ao que é feito no petróleo. Tá? Então, destilação fracionada, obtém-se o nitrogênio líquido e também o oxigênio líquido. Tá? Então, assim que se obtém. Então, vamos lá. Físico. Então, o primeiro, respiração animal é químico, então cancela a letra A, letra C, letra D. O 2 é químico, então permanece. No terceiro, extração do óleo é físico, então letra E cancela, que já disse que é químico. Então, a resposta correta fica realmente a letra B. Tá, pessoal? Então, vamos lá finalizar com essa frase. Não deixe seu futuro nas mãos da sorte. Comece hoje mesmo a estudar e lutar pelo seu sucesso. Tá? Então, reflita sobre essa frase. A gente não pode esperar que a gente tenha sorte, porque a sorte, ela é fruto de muito esforço. Então, quando alguém, nosso vizinho, alguém vê que a gente conquistou algo, a gente conquistou não foi com a sorte, foi fruto de muito trabalho, fruto de muita dedicação. Tá? Então, pense nisso. Obrigado e uma excelente prova, um excelente fim de semana, pessoal. Deixa eu tirar aqui a apresentação. Cadê aqui o mouse? Botar aqui no mouse, que é mais rápido. Parar aqui a gravação, parar a apresentação. Interromper a gravação. Então tá, pessoal.